Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Meu nome é Pablo. Hoje vou discutir com vocês um pouco a mais sobre a questão da escolha do teste estatístico. Em vídeo anterior, eu apresentei para vocês um roteirinho, de como proceder, executar o teste estatístico no SPSS. Hoje eu vou discutir questões um pouco mais, vamos dizer assim, filosóficas, porque muitas vezes a gente pensa que é preto no branco, né? A gente faz o teste de normalidade, deu normalidade, vou para testes paramétricos. Não normalidade, vou para os testes não paramétricos. E enfim, não é bem assim. Existe ali uma zona cinza em que a gente tem que ter uma certa maturidade científica, vamos dizer assim, uma maturidade como pesquisador para tomar as melhores decisões. E com esse vídeo, com essa discussão que eu vou apresentar agora adiante, espero ajudá-los nesse sentido. Vamos para o vídeo? Então, pessoal, essencialmente a gente vai discutir aqui se eu devo utilizar um teste paramétrico ou não paramétrico. Vocês vão ver que existe ali uma zona de indecisão, uma zona cinza, que eu posso ter uma certa descrição de qual utilizar. Pelo menos duas certezas eu tenho, né? A primeira é que se eu estou com variável nominal, se a minha variável de interesse ela é nominal, eu vou usar teste não paramétrico. Então, nesse sentido, não tem para onde correr. A variável é categórica, duas categorias, contra outra que tem três categorias. Estou fazendo análise bivariada, né, relacionando a variável categórica contra a outra categórica. O teste é não paramétrico. E aí, de uma forma geral, os testes mais conhecidos provêm aí da lógica do que quadrado, né? Você tem uma frequência esperada em relação à frequência observada, tirou a diferença ali, elevou ao quadrado, ponderou e deu uma estatística, né? Por exemplo, o V de câmbio é baseado no que quadrado, né? Você transforma o que quadrado ali numa variável que dá para você interpretar em termos de correlação. Então, no geral, essas métricas são baseadas no que quadrado, mas os mais conhecidos aí, né? Se a gente tem aí variáveis binárias, dicotômica, o teste McNemar, né? Quando a variável está colocada uma do lado da outra, o mesmo indivíduo respondendo duas vezes, amostras pareadas, né? Em que você tem o indivíduo respondendo 0 e 1, sim e não no momento, antes, sim ou não depois. Quer saber se de repente mudou de opinião em relação algum comportamento, alguma atitude, alguma mensuração binária. O Q de Cocan, que é usado no mesmo sentido do McNemar, mas aí você tem três ou mais amostras pareadas. O teste exato de Fischer, que é para amostras independentes, né, tabelas do tipo 2 por 2, amostras independentes e binárias, a variável binária. Uma correlação aí de Phi, que a gente tem aí também muitas vezes conhecido como um tamanho de efeito, então uma medida padronizada de relação. E os testes aí quando você tem duas ou três mais categorias, né? Uma variável de duas categorias relacionando com três categorias, três contra três, assim por diante. Que são aí os testes baseados no Q quadrado, o próprio Q quadrado de amostras independentes, o V de Kramer, que é uma medida de correlação, o kappa, que é uma medida de concordância, enfim, existem outros aí que a gente não vai comentar porque não é intuito nosso aqui. Outra certeza é que quando você tem uma variável escalar que você pode testar a normalidade dela, segue uma distribuição normal, vou usar testes paramétricos. Então você tem certeza que a variável é contínua e segue uma distribuição normal, vai de testes paramétricos. Aí os mais conhecidos, teste T nas suas diferentes versões para amostras pareadas, independentes, com correção de homogeneidade, a nova pareada, a nova, né, independente, um fator, dois fatores, e aí você pode corrigir também a falta de normalidade depois das comparações múltiplas. E aqui eu já faço um preâmbulo, né? Faço um adendo à nossa discussão. Porque eu não estou colocando a falta de homogeneidade como um ponto de decisão? Primeiro, porque existem esses ajustes. Outro é que o desvio também da homogeneidade pode não ser problema, né? Principalmente se o n é igual entre os grupos.
É por isso que muitas vezes o pessoal da área experimental busca N ali parecido entre os grupos, nos experimentos. Por quê? Porque se você tiver falta de homogeneidade, heterogeneidade, como quase sempre acontece, principalmente nas ciências sociais, né? É, o balanceamento entre os grupos pode compensar a falta de normalidade. Não no sentido de compensar, porque você tendo balanceamento, você não deve preocupar com a falta de homogeneidade. Não. No sentido em que pequenos desvios de homogeneidade, quando os grupos são iguais, pode não ser problema. É isso quem prova, são estudos de simulação, enfim. Tem provado essa questão. Beleza. Em relação agora, né, as duas classes de variáveis aí que ficaram para trás, que seriam as variáveis escalares, porém que não seguem a descrição normal, e as variáveis ordinais. O que eu devo utilizar? Testes paramétricos ou não paramétricos? Então essa é a questão, né? A certeza que eu sei, né, que eu tenho é que quando a variável é nominal, tem que usar teste não paramétrico. Quando a variável é escalar segue uma distribuição normal, é salutar que eu uso testes paramétricos. E né, quando é ordinal e quando você tem uma escalar que não segue uma distribuição normal. Uso paramétrico e não paramétrico. Olha, você pode simplesmente evocar a teoria da medição ou alguma das vertentes da teoria da medição e falar o seguinte: estou mensurando a variável latente, né, não observada, implícita, ela não tem um contínuo. Estou mensurando o otimismo. Então, o fato de o cara pontuar 5 ali na escala não significa que ele tem 2 vezes e meia um otimismo maior, né? 2 vezes e meia maior otimismo do que um que pontua 2. Então, estou tentando captar só questões de maior que o grau, o nível maior, mas não tem como você operar ali no nível subjacente da variável latente qualquer operação matemática, só de ordenação. Então você parte desse princípio, então você nem tem que testar a normalidade. Subjacentemente, a variável é ordinal. Então eu vou aplicar testes não paramétricos. Já vi muitas justificativas disso em artigos. Faz sentido. Eu mesmo já utilizei. A variável é ordinal, né? Então vou seguir já para testes não paramétricos. Agora, do ponto de vista estatístico, pode ser que tenha algumas variáveis ordinais, né, principalmente que tem um contínuo maior, a escala de 1 a 10, que pode ser tratado como uma variável escalar, certo? E você faz um teste de normalidade ali, segue ou é muito próximo da distribuição normal, você aplica um teste paramétrico. Agora, quando você tem variáveis que é ordinal por natureza e o range, a amplitude é muito baixa, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 3 pontos apenas, fatalmente não vai seguir a distribuição normal. Implicitamente não é, e quando você faz o teste, também não vai ser. Então, de repente, não faz nem sentido você testar a normalidade e já segue por teste paramétrico, um teste não paramétrico. Beleza? Scores também é um tipo de medida que muitas vezes que a gente se depara, né, em que você tem a pontuação de uma escala, a soma de uma escala, a média de uma escala ali, de pontos de itens, né? E acontece que subjacentemente uma variável ordinal, só que você tem um contínuo, né? Você tem uma escala ali que muitas vezes transforma na base 100, que pode de 0 a 100. Então você testa a normalidade ali e vê que está muito próximo da distribuição normal. De repente, do ponto de vista estatístico, você pode fazer e aplicar um teste paramétrico. E em relação a variáveis escalares, você também tem discussão de fazer testes de normalidade em variáveis de contagem. Quantas pessoas tem nas casas aqui de onde eu moro, né, da minha vizinhança? Aí você vê que a contagem é ao máximo 4 pessoas. Então o range ali é baixo. Aí você vai aplicar um teste de normalidade ali, não segue a distribuição normal. Mas quando você vai aplicar a contagem das famílias no Brasil, por mais que você tenha um zero como limite, mas é melhor distribuído. E estatisticamente pode seguir e fica mais perto da distribuição normal. Não que vai ser, né, gente? Estou falando o seguinte, que de repente algumas variáveis de contagem podem ser tratadas como escalar. Quantidade de bezerros em cada uma das fazendas de Minas Gerais. É uma contagem que o range é maior, beleza? Assim como também variáveis que você tem um limite conhecido. Não pode ser valor negativo, vai de 0 ao máximo 100. Você sabe que, por definição,
por definição, não vai seguir uma distribuição normal, porque você sabe que a distribuição normal vai de menos infinito a mais infinito, mas ela pode ser tratada como normal ou está muito próxima do normal, que justifica a aplicação dos testes paramétricos. Eu, né, falei já, mas frisando que a abordagem aqui é de teste hipótese, você poderia resolver esses problemas de variáveis de contagem e variáveis com limites conhecidos, né, com variáveis truncadas que a gente fala, com outras abordagens, enfim, com outra modelagem, mas não é o caso aqui. E talvez uma questão importante para fechar, que muitas vezes você não vê isso discutido nos livros, nos artigos, ninguém coloca isso quando vai elaborar um artigo, enfim. É o seguinte, né? O que é uma normalidade atestada? Eu já li artigos que comparando diversos testes de normalidade, né? Existem muitos. O pessoal da psicologia está acostumado com um, da economia acostumado com outro. A economia o pessoal gosta de Jarque-Bera. De repente o pessoal da psicologia que nunca ouviu falar desse teste de Jarque-Bera. Aí tem um teste Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Moses. Você vai na pessoal da biologia tem os testes deles lá, pessoal da genética tem os testes deles lá, enfim. Existem diversos. De uma forma geral, esses testes, né, alguns estudos comprovam que eles são muito sensíveis a pequenos desvios de normalidade. O que eu estou falando? Estou falando o seguinte: você plota um gráfico ali de histograma, você vê ali que o histograma, nossa, você olha, não, tem a cara de normal. Você plota ali a curva normal em cima do histograma, não, muito parecido com o normal. Aí você pega e faz o teste rejeita a normalidade. Você faz ali o QQ-plot, você vê que os pontinhos ali estão parecidos ali, em cima da linha reta e tal, pequenos desvios, faz o teste Shapiro-Wilk, deu falta de normalidade. Esses testes, os testes de uma forma geral, todos são bem sensíveis à falta de normalidade. Então pode ser que a falta de normalidade não é tão exacerbada da sua variável em questão. Ela é pequena. Sendo pequena e, inclusive, a sua amostra ser grande, 200, 300 indivíduos, não ser pequena, 30, 40, 20, né? Geralmente é um parâmetro, 20, 30, sua amostra é grande e a falta de normalidade não é tão exacerbada, pode ser que justifique você usar um teste paramétrico. Por quê? Porque o poder e eficiência do teste paramétrico é bem maior do que o poder e eficiência do teste não paramétrico. Né? O teste de sinais não paramétrico, o poder e eficiência dele é 63%, é o seu equivalente. Então, talvez você tenha uma variável que tem um desvio muito pequeno de normalidade, você aceitou o que o teste falou, né? Nem olhou o gráfico, nem olhou nada, foi direto para teste, foi direto para um teste não paramétrico, teste de sinais, por exemplo. Foi direto para um teste não paramétrico, certo? E ali achou significância ou não, tanto faz o exemplo, achou significância a 0,04, né? No limite ali. E talvez confirmou ou não rejeitou, na verdade, né? Ou rejeitou a hipótese nula de forma errada. Então, assim, no último momento, é essa descrição que eu queria comentar com vocês. Cuidado com os testes de normalidade, eles são muito sensíveis a pequenos desvios e talvez pequenos desvios pode não ser problema. Talvez pequenos desvios de normalidade justifique você usar um teste paramétrico, dependendo do tipo de variável, é óbvio. Se tem uma variável nominal, não tem nem como. Né? Se você acredita fielmente que aquela variável é ordinal, por natureza, e o range é de 0 a 3, 4, beleza, teste não paramétrico. Talvez justifique você nem testar a normalidade. Ok? E os testes, né, não paramétricos mais conhecidos, aí deixo para vocês aí no final, Mann-Whitner, o Wilcoxon, Mann-Whitner amostras independentes, Wilcoxon amostras pareadas, Cruz-Colas com 3 mais amostras independentes, Friedman 3 ou mais dependentes, e se você quiser também mensurar correlação entre variáveis aí não paramétricas, né, variáveis que não seguem distribuição normal, e você quer testar essa correlação, né, porque você pode ser que você não queira testar, só aplica aí a correlação de hipóteses. Se você quiser testar, testa normalidade, não sendo, pode utilizar a correlação de Spearman também. Ok, pessoal? Então espero ter ajudado.
né? Pode ter confundido alguns aí e não falado nada para outros, mas a mensagem final é essa. Entre utilizar testes paramétricos e não paramétricos, pode ser que pequenos desvios de normalidade não seja problema. Pode ser que pequenos desvios de normalidade seja melhor você utilizar testes paramétricos. A questão, muitas das vezes, né? E é onde que eu quero me resguardar, nos meus artigos, por exemplo, é o que é pequenos desvios, né? Será que eu consigo decidir no olhômetro ali se tem ou não tem normalidade? E aí eu me resguardo, né? Deixo e jogo a contra para o Shapiro-Wilk, que inventou o teste lá 60, 70 anos atrás. É isso que acontece. E eu entendo perfeitamente essa posição. Essa posição não é incorreta. Quem sou eu para falar que essa distribuição aqui não é normal só olhando? O pessoal da estatística gosta de fazer isso, viu? O pessoal da estatística faz isso. Prefere muitas vezes olhar o gráfico, avaliar ali a situação, do que confiar muitas vezes nos testes. Um abraço a todos, espero ter ajudado. E se você acha que esse vídeo te ajudou, enfim, compartilha aí, manda para outras pessoas que possam interessar também. Um abraço a todos. Se quiser receber mais do nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho. Ah, e não se esqueça de deixar o like. Até a próxima!